Pode se aceitar, querido. Quero te convidar para o texto bíblico de Filipenses 2, de 5 a 11. Eu gostaria que Marcos puder já deixar engatilhadinho aí, Isaías 14, versículos 13 e 14, tá bom? Isaías é um pouquinho mais difícil de achar, então já pouparia os irmãos de ficar correndo tanto atrás da Bíblia, tá bom? Mas agora é o texto de Filipenses 2, de 5 a 11. Eu gostaria que você atentasse para a leitura da palavra do Senhor. Quero agradecer a presença de todos os visitantes, todas as pessoas que vieram especialmente para receber os encontristas. Deus abençoe, fique à vontade. Nós estamos à disposição, havendo alguma dúvida, pode nos procurar, alguma necessidade, pode nos procurar durante a semana. Estamos aqui para servi-los. Deus abençoe. Filipenses 2, de 5 a 11. Texto bíblico. Agora tem que facilitar a leitura. Isso mesmo, beleza? Filipenses 2, de 5 a 11. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Gostaria apenas de repetir o versículo 6. Diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Queridos, a palavra de Deus fala de Jesus e do caminho que ele decidiu trilhar para a nossa redenção, para o nosso resgate. Mas eu gostaria que você compreendesse que por trás dessa verdade, ser Deus ou ser semelhante a Deus, em torno deste tema está toda a problemática humana, bem como a problemática espiritual envolvendo anjos, querubins e serafins. Esse é o tema central, que, não estando muito bem definido no coração de alguns, desencadeou-se uma grande queda, desencadeou-se um grande problema que afetou não somente os céus, mas afetou a terra. E eu gostaria de, em poucas palavras, compartilhar com você. Porque lá em Isaías 14, versículos 13 e 14, está aqui em cima no telão, você pode acompanhar. A palavra de Deus nos diz em Isaías 14, versículos 13 e 14: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi uma palavra profética. Deus usou o profeta Isaías para revelar a cada um de nós o que Deus viu no coração de um querubim. O querubim é uma categoria celestial, angelical, uma categoria de anjos especial. E esse querubim era um querubim que havia sido formado por Deus, criado por Deus, para louvar a Deus. Esse querubim foi cercado de honras, de glórias, mas esse querubim permitiu subir no seu coração um sentimento estranho, e um sentimento que a Bíblia chamou de iniquidade.
maldade. Achou-se iniquidade no coração deste querubim. Por quê? Porque apesar de ter sido revestido de toda a glória, pompa e formosura, ele queria mais. Ele não se contentou com o que ele era, não se contentou com o que ele tinha, e ele começou a olhar para Deus e para a sua glória, apesar de ele ser um querubim glorioso, mas ele queria mais, e ele começou a cobiçar. E guarde bem que sonho é uma coisa, cobiça é outra. Eu posso sonhar com coisas ilícitas, mas quando eu começo a desejar aquilo que Deus nunca intentou para a minha vida, então não é sonho, é cobiça. E ele começou a cobiçar. Eu vou subir e eu vou ocupar o lugar mais alto, e naquele monte eu vou estabelecer o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. E então, quando ele deu lugar a essa cobiça pecaminosa, quando ele começou a desejar ser o que Deus nunca havia projetado para a sua vida, quanto mais ele quis subir, mais ele desceu. Quanto mais ele quis galgar subidas que Deus não projetou para ele, ele pensou que estava subindo, mas na verdade o seu caminho era para baixo. Ele caiu. No seu desejo de subir, ele tropeçou e caiu. Esse querubim é o que todos nós conhecemos, não necessariamente de ter visto. Espero que você nunca tenha visto esse querubim caído. Satanás, o diabo, Satanás que é o adversário, o diabo que é o acusador. Mas embora nunca o tenha visto, mas podemos sentir no mundo os efeitos da sua queda, porque quando ele caiu, ele não caiu só. A terça parte dos anjos, essa terça parte que se tornaram os demônios, caíram e atormentam as vidas, procuram trazer toda sorte de maldade, de guerra, de conflito, de doença, de separação, de intrigas, de discórdias. Posso não ver, mas todos nós sentimos os efeitos, mas efeitos que nasceram numa tentativa de subir. Satanás caiu e visitou o jardim do Éden. Deus criou um casal lindo e maravilhoso, Adão e Eva. Mas quando Satanás caiu, ele visitou o jardim do Éden e, no formato de uma serpente, começou a conversar com Eva. Lá em Gênesis 3, há uma conversa que eu quero chamar a atenção. Bem no começo da Bíblia, fica fácil de você abrir se quiser. Gênesis 3. Versículo 1. Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, a Bíblia diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, em algumas traduções, sereis semelhantes a Deus, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo sabe como se cai, porque ele experimentou na sua própria experiência como cair. Para cair é só desejar subir, não a maneira de Deus. Para cair é só entrar no coração, ser o que Deus não projetou, ou fazer o que Deus não mandou fazer. Esse é o caminho da queda, na tentativa de subir. E na sua queda ele visitou o casal que tinha comunhão com Deus. Deus vinha visitar esse casal todos os dias, uma comunhão maravilhosa. Mas então a serpente trouxe uma palavra e uma semente. Escuta, o que foi que Deus mesmo disse para você? E então ela falou: olha, eu não posso comer do fruto. De todas as árvores eu posso comer, mas daquela eu não posso, porque no dia que eu comer eu vou morrer. E então ele disse: que nada, deixa de bobagem, você não vai morrer, pode comer. Só vai acontecer uma coisa: se você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Na verdade,
projetou para ela exatamente o que ele desejou para ele mesmo. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E ele descobriu que fazendo isso, se cai. Então ele trouxe uma palavra: você vai ser como Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai experimentar a glória de Deus. Você vai conhecer os mistérios que Deus ocultou e que Deus não quis te revelar. De alguma forma, quis dizer para ela que Deus é injusto, que o melhor Ele guardou para Ele e ocultou aquilo que Ele não quis revelar. Você vai ser como Deus, os seus olhos vão se abrir, você vai ser aquilo, você vai ser alguém especial. Síndrome de Lúcifer, fazer com que o homem viaje. Qual que é a história das drogas? Olha, experimente esse baseado, experimenta as drogas, porque você vai conhecer uma viagem que ninguém conhece. Olha, vamos passar a madrugada naquele lugar, porque se você for naquele lugar, a tua vida vai transformar. Não é um encontro, porque se for para o encontro, vai transformar de verdade, vai transformar para Deus. Só que é interessante que o encontro, primeiro você tem que descer, porque você tem que renunciar a muitas coisas. Mas as baladas, você não precisa descer, você só sobe. Opa! Você se troca, você coloca um perfume, você começa a imaginar: olha, eu vou conhecer fulano, beltrano, olha, vai bombar, a noite vai ser maravilhosa. As propostas, você vai subir, você vai crescer. Você vai ter o que você não conhece. Você vai ser o que você sempre tentou ser e nunca conseguiu. Esse é o caminho do diabo. Esse é o caminho do engano. E o diabo sabe que toda vez que nós queremos subir, não à maneira de Deus, a descida é certa. E ele caiu. E o primeiro casal caiu. Porque aquela mulher começou a olhar para aquela árvore. Interessante que antes da tentação, ela podia comer de todos os frutos de todas as árvores, só uma não podia. Queridos, Deus não é injusto. Deus, na sua justiça, na sua sabedoria e na sua soberania, proveu o homem de tudo, do bom e do melhor. Você tem todos os frutos de todos os sabores, você pode escolher, mas esse eu não quero que você coma, esse eu não quero que você coma. E estava resolvido isso no coração dela, até o momento da tentação. Porque quando o diabo fez com que ela desprezasse o caminho divino e se concentrasse na única árvore proibida, então ela começou a olhar com outros olhos. E esse é o poder da sedução. Você tem uma esposa maravilhosa, você tem um marido maravilhoso, mas o diabo começa a te seduzir e dizer: por que você não experimenta alguma coisa diferente? Você tem um emprego honrado, um emprego honesto, mas de repente vem o diabo. Eu não estou dizendo que você não possa mudar de emprego, entenda. Apenas quero dizer, quando a gente começa a amaldiçoar o que a gente tem, não reconhece as bênçãos que Deus tem nos dado. Se você tem a oportunidade de crescer, cresça, e profissionalmente, vá adiante. O grande problema é quando nós começamos a amaldiçoar o nosso salário, amaldiçoamos o nosso patrão, amaldiçoamos a nossa empresa, amaldiçoamos a nossa família, porque achamos que a grama do vizinho é sempre mais verde, mais viçosa que a nossa grama. Então começamos a caminhar pelo mesmo caminho trilhado pelo diabo e pelo mesmo caminho trilhado por Adão e Eva. Subir à maneira não